Eu sou a Neide Camargo e na aula de hoje eu vou te ensinar essa lindeza aqui, olha só. Uma bolsa com 2 bolsos aqui fora e ainda com a alça regular. Vai perder? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula do canal Costurando com Neide Camargo. Na aula de hoje eu vou fazer essa bolsa, é uma bolsinha tiracolo, pequenininha, super prática para usar em saídas pequenas, onde você não precisa levar muita coisa. Ó, ela tem aqui um bolso de acesso rápido, tem um bolso com zíper. E o fechamento dela também é em zíper. Além disso, ela tem, olha, uma alça regulável. E aí você pode usá-la tanto aqui na transversal, como uma alça de ombro. Como de costume, o plano de corte para fazer essa bolsa vai estar lá no grupo do Facebook Costurando com Neide Camargo. Eu acho melhor fazer dessa forma para o vídeo não ficar muito extenso. Eu prefiro aqui ensinar a montagem e depois você só baixa lá no grupo o material e já vai ter todas as medidas para fazer a sua bolsa. Bora para a aula? Para fazer essa bolsa, você vai precisar cortar para o corpo 2 vezes no tecido para o forro, 2 vezes no tecido de corpo, no caso aqui eu estou usando um jeans leve, e 2 vezes no nylon dublado. O nylon dublado, ele tem esse lado que é um tafetá e esse que é uma espuminha. Eu vou colocar o meu tecido sobre a espuminha do nylon, vou prender aqui com os grampos ou com alfinete. O nylon é bem molinho, dá pra prender com alfinete. E aí eu vou lá na máquina e vou passar um zigue-zague em toda a volta para prender esses 2 tecidos. E vai ficar assim, olha. Já passei o zigue-zague aqui, ele ficou bem preso. Já fica preparado para eu fazer o corpo da bolsa. Para fazer a alça, você vai cortar a largura total do seu tecido, seja 1,40 m, seja 1,5 m, mas ele vai ter que ser a largura total do tecido. E aí, em uma das pontas, eu fiz aqui, olha, uma dobrinha de acabamento. Depois eu dobrei como um viés, olha, marquei aqui o meio, dobrei, fui lá no ferro, passei para vincar bem, e agora eu vou passar uma costura de pesponto nas 2 laterais. E eu vou também já aproveitar, eu peguei aqui, olha, uma outra faixinha do mesmo tecido, e eu dobrei ela aqui, olha, uma vez pra cá, uma vez pra cá. Ela vai ficar uma faixinha assim. E eu vou passar aqui, olha, um pesponto aqui nos 2 lados também. Então, eu vou fazer isso lá na máquina e volto pra mostrar como é que ficou. Bom, então eu fui lá na máquina, costurei, passei o pesponto aqui dos 2 lados. E do pequenininho também já passei aqui, ó, dos 2 lados. Então, ele vai ficar assim, mas esse acabamento aqui vai ficar escondido. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nessa alça aqui eu não coloquei estruturador. Por quê? Uma que eu quero ela mais maleável, porque eu vou colocar um regulador. E outra que a bolsa é bem pequena, então não precisa de uma alça super resistente. E esse aqui é um jeans, né? Ele já é por si só resistente, e aqui tá com 4 camadas de jeans, então vai ficar uma alça bem segura. Bom, agora a gente vai usar as ferragens, tá? Então, eu vou usar aqui, olha, um regulador e um quadro. O quadro eu vou colocar nessa pecinha aqui menor, olha. Então, eu vou encaixar aqui dentro. Vou acertar aqui, ó, a pontinha. E eu vou fixar aqui com rebite, tá? Então, pra poder fixar, pra poder ela ficar presa aqui, eu vou colocar um rebite. Se você não tiver um rebite, você pode passar uma costura aqui, não tem problema nenhum. Então, eu vou reservar, depois eu vou colocar o rebite. A alça, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essa parte que está com acabamento. Aqui é a parte do meu avesso. Então, eu vou vir aqui, olha, com o meu regulador. Ele é pequenininho, então é meio chatinho pra mexer. Vou passar aqui, ó, dentro do regulador. Vou deixar essa pecinha aqui pra baixo e vou passar ele aqui
de novo. Então, ele vai ficar preso aqui no meio. E aí, eu vou também colocar aqui para prender um rebite. Então, eu vou colocar o rebite nessas duas partes pra gente poder dar continuidade na bolsa. Bom, então eu fui lá no meu balancinho e coloquei, olha, o rebite para prender aqui e para prender aqui. Então, agora eu vou reservar um pouco a alça. E eu vou preparar o bolso. Primeiro, eu vou preparar aqui, olha, o zíper. Para esse zíper aqui, eu vou fazer um acabamento aqui nas pontas. Então, eu fiz assim, eu cortei dois quadradinhos aqui, dois retângulos no tecido principal e dois retângulos no tecido de forro. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui o meu tecido de forro, principal direito para baixo, o meu zíper direito para cima, e vou alinhar aqui, olha, bem na pontinha. Vou vir aqui com o tecidinho do forro e vou colocar, olha, meu direito tá pra cima, e vou colocar aqui atrás, olha. Vou fazer um sanduíche. Vou prender aqui com alfinete. Aí, eu vou lá na máquina e vou passar aqui uma costura com um pezinho de máquina. Vou repetir aqui desse lado, olha. Então, o tecido principal com direito para baixo, meu zíper com direito para cima, encaixo aqui, olha, bem na pontinha. O meu tecido de forro com direito para cima, encaixo aqui. Prendo aqui com alfinete e vou lá na máquina e passo uma costura com pezinho de máquina. Bom, então eu fui lá na máquina, olha, costurei aqui já os dois lados. Aí eu venho aqui com a tesoura, corto esse excesso de tecido pra ele ficar aqui, olha, na largura do zíper. Tomando cuidado pra não cortar aqui o zíper, senão depois ele desfia fácil. Agora, eu abro aqui. Já tô aqui com acabamento no zíper. Aí, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou juntar aqui, olha, os dois lados bem certinho. E vou marcar aqui o meio do meu zíper. Faço aqui, ó, a mesma coisa. E agora, eu vou pegar meu tecido do bolso. Então, eu já peguei aqui meu tecido de bolso, olha. Dobrei aqui ao meio e fiz um pique pra marcar bem aqui o centro. E marquei o centro aqui também. Então, agora eu vou ver o seguinte, olha. A minha estampa, ela tem um sentido, então eu tenho que vir aqui e ver como que eu quero. Meu bolso, ele vai ficar assim depois de pronto, ele vai ficar de ponta cabeça, então não é esse lado. Então, ele vai ser assim. E o meu zíper, eu quero ele abrindo da minha esquerda pra minha direita. Então, eu vou posicionar o zíper aqui, é assim que ele vai ter que ficar. Então, eu vou virar o direito do zíper com o direito do meu tecido, vou centralizar e vou alfinetar. Aí, eu venho com o meu tecido de forro, que eu também já marquei o pique, e vou colocar ele aqui em cima. Nesse caso, como é um tecido liso, ele não tem lado, então,
É só posicionar aqui em cima, alfinetar. Bem direitinho, pode colocar vários alfinetes para isso ficar bem preso. Para quem assistiu o vídeo da carteira prática, esse é o mesmo bolso. A única diferença é que nesse caso eu tô colocando um acabamento aqui nas laterais. Bom, eu vou lá na máquina com o pezinho de zíper, vou prender esse zíper nesse tecido. Depois que eu fizer isso, eu vou desvirar aqui e vou passar um pesponto aqui para manter esse zíper bem preso e não ficar enroscando na hora de abrir e fechar. Então, eu vou na máquina fazer isso e volto para mostrar. Bom, então eu já costurei o zíper aqui, passei um pesponto, olha, então o tecido fica preso, não fica enroscando aqui no cursor. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha, essa parte do tecido principal, vou alinhar aqui, ó, direitinho com a marquinha que eu tinha feito aqui no meu zíper. E vou prender. Agora, eu venho com forro aqui, alinho também aqui direitinho, prendo, vou lá na máquina e faço a costura aqui com o pezinho de máquina. Então, vou lá e já volto. Bom, então, eu costurei aqui, aí ficou com uma peça assim, olha, com duas partes costuradas. Eu vou pegar aqui a parte do tecido principal, e aí eu vou desvirar o bolso. Vou ajeitando. Aí, aqui eu gosto de passar uma régua aqui dentro, olha, pra puxar bem os tecidos. E eu uso mais ou menos a distância dessa régua, um pouquinho menos, aqui em cima, deixa eu medir. Uns 2 centímetros aqui, olha. Aí, eu vou passar um pesponto bem aqui, pertinho do zíper, e um pesponto aqui pra dar o acabamento. Aí, eu vou fazer isso então e volto pra mostrar como é que ficou. Bom, então eu fui lá na máquina, passei o pesponto aqui, olha, pertinho do zíper e aqui pertinho do final do tecido. Vou reservar o bolso um pouco. Vou falar um pouquinho sobre o gabarito. Esse gabarito tá as medidas lá no plano de corte, no grupo Costurando com Neide Camargo. A única coisa que eu fiz foi pegar aqui, olha, uma tampinha de um potinho que eu tenho aqui em casa. Coloquei aqui, ó, né, alinhando aqui nas duas laterais, risquei com o lápis, recortei dos dois lados e aí ficou assim, olha, arredondadinho. Mas se você quiser fazer ela quadrada, também não tem problema não, eu só fiz isso para dar um charme na bolsa. Vou reservar aqui o meu molde e vou pegar uma daquelas partes do corpo que eu já fixei no nylon dublado. Eu fiz a marcação do meio aqui, né, dobrei, dei os piques aqui. Aí, eu vou pegar minha régua e vou fazer aqui, olha, uma marca, um risquinho, pra eu saber onde é o centro. E vou vir aqui também e vou fazer uma linha a 1 centímetro do começo do tecido. Aí, eu vou pegar o meu molde, onde eu já tracei aqui uma linha bem no meio, dividindo em duas partes iguais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou alinhar aqui em cima naquele traço de 1 centímetro que eu fiz. E esse traço que tá aqui no meu molde, eu vou alinhar com aqueles 2 tracinhos que eu tinha feito aqui no centro. Aí, eu venho com o meu lápis e risco aqui em toda a volta.
Agora que eu já risquei aqui todo o traço onde eu vou ter que passar a costura depois, eu vou virar de novo aqui pro direito. Vou pegar o meu bolso, vou sobrepor aqui. Vou vir aqui, vou medir pra ver se ele tá bem alinhado. O meu tá dando aqui, ó, 7,5 a partir da borda. Começa aqui o bolso. Eu vou prender aqui em volta com os meus grampinhos e vou lá na máquina e vou passar uma costura zigue-zague para deixar o bolso preso e facilitar para fazer as próximas etapas. Bom, então eu já prendi aqui o bolso no corpo da bolsinha. Agora eu fiz o seguinte, olha. Eu fiz uma marquinha aqui a 2 centímetros dessa borda. Aí eu peguei aquela pecinha que a gente já tinha preparado anteriormente, da alça, e marquei aqui, ó, 1 centímetro a partir da borda. Aí eu vou colocar ela aqui, vou alinhar na marquinha que eu fiz aqui de 2 centímetros, e alinhar aqui essa marca de 1 centímetro com a borda. Vou colocar um alfinete. E eu vou passar um zigue-zague aqui pra prender. Então, eu vou lá na máquina fazer isso e já volto. Bom, então agora já tá presa a minha alcinha aqui. Lembrando que o direito da alcinha vai ficar aqui, ó, de frente pro direito do corpo da bolsa. Bom, eu já preparei o zíper exatamente da mesma forma que eu preparei para colocar no bolso. Então, eu vou vir aqui, eu já tenho a marquinha do centralizado, eu já marquei aqui também o meio do zíper. Eu quero o meu zíper abrindo igual o zíper do bolso, da minha esquerda para minha direita. Então, eu posiciono aqui, viro, centralizo aqui e alfineto. Feito isso, eu vou pegar o forro. Nesse forro, eu fiz as mesmas marcações que eu tinha feito no corpo da bolsa. Marquei 1 centímetro aqui da borda, marquei aqui o centro, risquei com gabarito. Aí, eu venho aqui, centralizo também. Aí, eu alfineto tudo e vou pra máquina e passo uma costura com o pezinho de zíper aqui, desviro e passo um pesponto aqui, como eu fiz no bolso. Então, eu vou lá na máquina fazer isso e volto pra mostrar como é que ficou. Bom, então eu fui lá na máquina, preguei aqui o zíper, passei aqui o pesponto. A nossa pecinha aqui, ó, já ficou presa. Agora, para eu poder fazer o outro lado do zíper, eu preciso primeiro passar a alça por esse quadro. Então, como eu vou passar? Olha só, eu vou pegar minha alça, vou deixar aqui, olha, essa parte do rebite aqui que é mais feinha, aqui é a parte do acabamento bonitinho. Então, ele vai ficar pra baixo e essa parte mais feinha aqui vai ficar aqui pra cima na minha mesa. Ó, venho esticando aqui a minha alça, tomando cuidado pra ela não ficar torcida. Aí, eu passo ela aqui dentro do quadro. E olha só, aqui é que ainda tá aquela parte mais feinha do ilhós. Então, eu venho agora, tomando de novo cuidado pra ela não torcer. E vou passar, olha, primeiro aqui dentro. E depois, passo ela aqui, ó. Aí, eu puxo.
Tá vendo? Ela ficou retinha aqui, tá retinha aqui. Aí, agora eu vou pegar outra parte do corpo. Olha só. A minha alça tinha ficado desse lado, então agora ela vai ter que ser presa, a outra parte da alça do lado de cá. Então, aqui eu já medi 2 centímetros. A partir aqui do comecinho do tecido, eu marquei 2 centímetros. Eu vou pegar a ponta da alça de novo, tomando cuidado para não torcer. E aqui, olha, eu já fiz na alça uma marquinha a 2 centímetros aqui da borda. Então, eu vou prender aqui com meu alfinete. E aí, eu vou conferir se ela ficou certinha. Então, a minha bolsa, ela vai ficar assim, a hora que eu colocar o zíper. Vou levantar aqui a minha alça. Olha, ela ficou certinha. Então, eu vou lá na máquina e vou passar um zigue-zague aqui pra prender. Bom, eu fui lá na máquina, então, prendi aqui. Então, agora fica tudo meio embolado mesmo, porque a alça já tem que estar presa, né? Então, vai ficar um pouquinho mais difícil pra colocar o zíper aqui, mas nada que impeça de ser feito. Então, agora vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, olha, o meu zíper, vou colocar ele aqui pra baixo. Lembrando que essa abinha aqui, ela tem que ficar lá pra dentro, olha. Só tenho que pegar o zíper aqui. E vou centralizar aqui na parte do corpo. Aí, eu venho com o meu forro, coloco aqui em cima, alfineto, costuro com o pezinho de zíper, desviro, passo o pesponto da mesma forma que eu fiz na parte da frente da bolsa. Então, eu vou lá na máquina fazer isso e volto pra mostrar como ficou. Bom, então, eu fui lá na máquina, coloquei o zíper aqui, passei um pesponto. Aí, agora, eu vou colocar a minha etiqueta aqui. E eu já vou fechar essa bolsa. Então, eu vou ter que deixar todo essa alça aqui dentro. Vou juntar só aqui, ó, a parte do corpo de um lado, da parte externa de um lado, e a parte do forro pro outro lado. Vou juntar aqui, olha, bem direitinho. Vou alinhar aqui. Bem certinho. Vou prender. Aí, eu vou prendendo toda a bolsa. Aí, eu vou costurar em cima daquele risco que eu fiz com o gabarito. E aqui embaixo, eu vou deixar aberto um espaço de mais ou menos 1 palmo, que é pra poder desvirar a bolsa. Então, eu vou fazer isso, eu vou alfinetar tudo, vou lá na máquina, vou passar a costura e volto pra mostrar a bolsa já montada. Bom, então, eu fui lá na máquina, costurei toda aqui em volta, em cima daquele risco que eu tinha feito.
Toma cuidado na hora que for costurar aqui para não prender a alça, vai empurrando a alça lá para dentro, para não correr o risco de costurá-la, né, aqui nas beiradinhas. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha tesoura de picote, se você não tiver, pode ser a tesoura comum mesmo, e vou tirar só esses excessos arredondados aqui, ó, para não ficar repuxando. E eu vou também cortar aqui, ó, esse acúmulo de tecido aqui na direção do zíper, tá? Na emenda entre os dois tecidos, fica um acúmulo mais grosseiro. Então, pro zíper ficar com o acabamento bonitinho, eu corto aqui um pedacinho, mas tomando muito cuidado pra não cortar a costura. Pronto, agora sim eu vou desvirar utilizando essa abertura aqui. Ah, um detalhe que eu esqueci é de deixar o zíper aqui um pouquinho aberto. Como eu tô usando o zíper de metro, ele abre fácil, mas se for aquele zíper pronto, às vezes ele enrosca um pouquinho, então não esquece de deixar o zíper um pouquinho aberto. Eu vou usar minha agulha de tricô pra dar uma empurradinha aqui e colocar a costura bem pra fora. Essa abertura aqui, é só ajeitar aqui assim direitinho, olha, dobra direitinho aqui e passa uma costura à máquina mesmo. Empurra aqui, ó, bem o zíper aqui pra fora. Ajeita a alça aqui direitinho. E olha só. Eu vou primeiro dar uma passadinha nela aqui. Lembrando que como ela tá estruturada com nylon dublado, não pode ficar com ferro muito tempo, porque o nylon dublado é um tecido, é um material poliéster, né? E ele derrete. Então, passa um ferro mais molho e não fica estacionado muito tempo no mesmo lugar. Eu vou ajeitar ela aqui direitinho, vou fechar aquele fundo e volto pra mostrar ela já prontinha pra vocês. E olha só como ficou a bolsa da aula de hoje. Lindinha, né? E aí, agora, é só você brincar com as cores e as estampas. Olha só as outras opções. Olha só essa opção. Esse aqui eu também usei um jeans e aqui um tecido de decoração nesse estampa étnica. Eu adorei esse colorido. E você pode também usar uma estampa mais infantil e fazer uma bolsa para criança. Olha essa. Eu usei um tricoline aqui, um brim para alça
e um tecido de unicórnio que tá super na moda. Então aí vai da sua criatividade. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode postar lá no grupo Costurando com Neide Camargo, que eu respondo todas as dúvidas lá. Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando como aplicar o rebite, deixa um comentário aqui embaixo para mim. E se você ainda não curtiu esse canal, curte, aciona o sininho para você não perder mais nenhuma aula. E se você tem uma amiga artesã que também gosta de bolsas, compartilhe o vídeo com ela, tenho certeza que ela vai gostar. E agora eu te espero na próxima aula. Até mais!